noite em Cristo Jesus. Domingo chuvoso, frio, mas pela manhã nós temos aqui uma escola dominical bem agradável, um número bem maior do que agora à noite, né? Mas acho que viemos, independente de quantos somos, nós vamos aqui para dar testemunho de Cristo, da ressurreição de Cristo, da glória de Cristo, cantar louvores a esse Cristo, a esse Deus maravilhoso. Mesmo com o tempo frio, chuvoso, nós não nos deixamos amedrontar, né? Ou não nos acomodamos. Isso não nos faz melhor que quem não veio ou não virá. Eu costumo dizer que talvez isso nos faz até mais frágeis, e por isso nós estamos aqui pela nossa fragilidade, por reconhecermos a nossa fragilidade, a nossa dependência, a nossa pequenez, por reconhecer que nós precisamos de Deus, por isso nós aqui viemos para cultuá-lo, para bendizê-lo, para adorá-lo, para engrandecê-lo, para agradecê-lo. Tantas são as bênçãos, tantas são as obras de Deus nas nossas vidas. Por isso a Ele queremos dar nosso louvor, a nossa adoração. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, nós vamos orar silenciosamente durante alguns instantes. Logo após, nós quebraremos esse silêncio, ficando de pé, eu vou convidá-los a ficarem de pé, nós cantaremos o canto de número 47, Louvor e Glória. Fiquemos de pé, os que puderem, órgão. Vamos estar louvando ao Senhor com o nosso hinário, de número 47. Louvamos a Deus, pelo nome de Jesus. Louvamos a Deus, pelo nome de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória.
irmã Fernanda estará nos conduzindo a uma oração de adoração. Amado Deus, Pai, gratidão, Senhor, por tudo que feito na nossa vida, Pai. Obrigada, Senhor, por estar aqui, Senhor, reunido, Senhor, no seu propósito, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor, por esse tudo em tuas mãos, Senhor. Nos abençoa cada vez mais, esteja na direção, Senhor. Isso te pedimos, te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Segunda Crônicas, ou melhor, Primeira Crônicas, capítulo 17, primeiro livro das Crônicas, capítulo 17. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 17, versículos 16 a 27. Eu vou ler os versos pares, os irmãos verão os ímpares. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 17, versículo 16 a 27, diz assim: Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que tenhas trazido até aqui? Ó Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa do teu servo, para tempos distantes, e me trataste como se fosse homem justo, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi acerca das honras feitas ao teu servo? Pois tu conheces bem teu servo. Ó Senhor, não teu servo, segundo teu coração, fizeste por esta grandeza, para tornar novas todas estas grandes coisas. Senhor, ninguém é semelhante a ti, não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. 21. Quem ama o teu povo de Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo e fazer a ti igreja um nome, com estas grandes e tremendas coisas, desterrando as nações desde diante do teu povo e remiste o Egito. Estabeleceste o teu povo de Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste seu Deus. Acabaram e disseste acerca de teu servo e acerca da sua casa, seja estabelecida para sempre, e vai como falaste. Estabeleça-se e seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se: o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel, o Deus para Israel, e a casa de Davi, teu servo, seja estabelecida diante de ti. Agora, pois, ó Senhor, tu mesmo és Deus e prometeste teu servo este bem. Amém. Podemos sentar e pedir o louvor. Essa canção ela diz que Jesus Cristo é o motivo da nossa canção, que nós não temos outra razão para nós cantarmos. Esse é o motivo de nós estarmos aqui, de nós termos saído do nosso lar. Nós estamos aqui porque nós devemos louvar e adorar o nosso Deus. Ele deve ser sempre o motivo da nossa canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra canção eu não tenho para cantar. Eu tenho
Deus é digno de ser sempre exaltado e adorado. Esse é o Deus a quem nós servimos, esse é o Deus misericordioso, compassivo, justo, bondoso. Sua misericórdia não tem fim, não tem se renovado a cada manhã. Esse mesmo Deus que enviou Jesus Cristo para morrer na cruz por nós. Romanos 6, versículo 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. O pecado nos afasta de Deus, faz com que nós nos escondamos de Deus como lá no Éden. Quando nossos primeiros pais pecaram, automaticamente se esconderam de Deus, fugiram da presença de Deus. E até hoje o pecado tem essa capacidade de nos fazer fugir de Deus, nos afastar de Deus. À medida que nós nos santificamos, nós nos aproximamos de Deus. Mas o pecado tende a nos afastar do Criador. E nós somos pecadores, todos nós cristãos. Todos nós somos miseráveis pecadores. E há uma necessidade em nós de confessarmos os nossos pecados, uma necessidade em nós de colocarmos diante de Deus as nossas podridões, os nossos crimes, os nossos pecados, confessá-los e implorar a Ele o perdão, a graça e a misericórdia. Eu quero te convidar a fazer isso agora. Se você quiser se ajoelhar, com vontade, onde nós estaremos orando silenciosamente, confessando os nossos pecados ao Senhor. Provérbios 28, 3 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Queridos, somos pecadores, mas pecadores que não temos prazer no pecado. Por isso precisamos confessá-los, deixá-los e seguir em novidade de vida. Nós estamos cantando o cântico 107 ao pé da cruz, e ainda refletindo sobre as nossas vidas em relação à nossa santidade com Deus. Cântico número 107 ao pé da cruz. Quer estar ao pé da cruz, ao meio da fonte,
versículos 16 a 26. Eu lerei os versos pares e todos os ímpares, a exceção do último que leremos juntos. Gálatas, capítulo 5, temos de pé os que puderem. Gálatas, capítulo 5, versos 16 a 26. As obras da carne, o fruto do Espírito. Diz assim no versículo 16: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são postos em si, para que façais o que contra Deus, seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, Invejas, bebedices, glotonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Mansidão, domínio próprio, quanto essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não deixamos o Espírito da glória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém. Se nós tivéssemos combinado, né, que vocês lerem dois versículos para no final terminarem, não tinha dado tão certo, né? Irmãos, nós vamos estar orando agora uma oração de louvor, onde o Senhor é louvado e exaltado, no nome da nossa irmã Suzana, para que faça esta oração. Santo Deus, glorioso Deus, Pai, tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o nosso louvor. Pai, receba no teu trono de glória, Senhor, de louvores, Senhor, que possamos sentir a tua presença, Senhor, que eu possa estar, Senhor, presente aqui no nosso meio, Senhor. Louvado seja Abençoa todos que estamos aqui na tua presença, Senhor. Aleluia. Glorificando, exaltando o teu nome, bendizendo o teu nome, porque só tu, Senhor, és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Verdade, Toda a terra, neste momento, Só tu Senhor, és, Deus. teus céus te exaltam, Senhor, te glorifica, Senhor. Agradece, Senhor, pelas incontáveis bênçãos recebidas de ti. Somos gratos a ti, Senhor, tudo que tem feito por nós, Senhor. Não somos merecedores de nada, Senhor. Verdade, Deus. Olha para nós com teu olhar de misericórdia, Senhor. Que possamos alcançar, Senhor, que possamos caminhar junto a ti. Perdoa as nossas faltas, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Eu quero passar a oportunidade às nossas irmãs para louvar o Senhor. O PH está bem desfalcada. Vamos cantar junto com a SAF? Então vamos fazer um dueto de SAF com o PH? Vamos lá? Eu quero propor o cântico 159, pode ser? Com os amigos? Vamos então, vamos para cá, vamos para frente, os homens e as mulheres. Vamos cantar todos juntos o cântico 159. Vamos fazer um dueto de sociedade. Venham 159 com os meus amigos. Vamos lá? A Elisane se sentiu de lado porque é o MP, né? A gente convida você também, Elisane, o MP também para vir para cá, se você quiser, tá? Ah, isso é bom. Vamos lá, cântico 159, com um dois amigos. Tira aquele pé.
Tem letra ou não? Tem no inário, gente, não precisa, não tem problema. Como família é Cristo, revelou o seu amor, e nos Amém. Equipe de louvor, mais uma vez, está com a oportunidade.
está nele. Queridos, ainda vamos continuar louvando o Senhor. E agora vamos louvar o Senhor com nossa fidelidade financeira. Vamos estar cantando a primeira e a última estrofe do cântico 221, um guarda de bênção. E você que trouxe a sua contribuição, eu sei como é que você chama de dízimo, chama de oferta, de fidelidade financeira. No momento em que nós vamos estar praticando a nossa fidelidade financeira ao Senhor, você pode fazer também um depósito via Pix diretamente. Tem aí o QR Code, aí, o Pix da igreja, como eu vou fazer, no meu caso, eu vou fazer aqui agora. E enquanto estivermos cantando a primeira e última estrofe do cântico 221, nós faremos a marcha da fidelidade. Logo após, a diácono do plantão ou uma das irmãs estarão dedicando ao Senhor os dízimos e as ofertas, a vida financeira dessa igreja. Um vaso de bênção, cântico 221. Queridos, antes de nós entrarmos no nosso sermão, hoje o conselho esteve reunido e eu preciso fazer alguns avisos e uma convocação muito importante, inclusive, antes do sermão nós vamos tirar um momento para orar sobre um projeto, mas eu preciso fazer alguns avisos. Eu decidi com um conselho, o partido decidiu com um conselho, eu vou tirar as minhas férias parceladamente, 10, daqui a alguns meses eu tiro mais 10, depois mais 10, eu não quero me ausentar 30 dias, então eu vou me ausentar 10 dias agora, no final de abril, tá? Então, se vocês sentirem a minha falta, nos dois finais de semana de abril, eu estarei gozando de férias, aproveitando o feriado também, e me ausentando. Isso já é um acordo com o conselho desde o ano passado, não é isso? Uma outra coisa que ficou acertada, no próximo sábado, Felipe, tá ligado aí, Wagner e todos os irmãos, no próximo sábado pela manhã, enquanto as nossas irmãs estarão aqui orando, nós homens estaremos lá embaixo, raspando aquelas partes, aquelas salas. Vamos começar sala por sala, vamos começar aquelas obras de restauração das salas, raspando aquelas partes que estão com infiltração, e depois nós vamos ter um profissional para estar recuperando aquilo, embolsando aquela parte, depois iremos partir para a pintura. Então, no próximo sábado,
Nós, homens, estaremos aqui pela manhã, enquanto as irmãs estarão em oração, nós estaremos trabalhando lá embaixo, mas quando vamos começar a primeira sala das crianças, depois a segunda sala, terceira sala, no fim a cozinha, e no futuro nós vamos trabalhar essa questão tudo aqui do lado, onde nós precisamos recuperar todo esse muro, tá bom? Uma outra coisa muito importante que ficou, sábado 8 da manhã, obrigado Felipe, sábado 8 da manhã, se puder vir, eu sei que você trabalha à noite, né? Chega de madrugada, se você não vier a gente vai entender, mas eu estarei aqui pela manhã. Uma outra coisa muito importante que o conselho hoje tratou, o presbítero Edson, que é o responsável pela evangelização da igreja, nos apresentou um projeto do conselho. Esse é um projeto do conselho de evangelismo da igreja, onde nós vamos hoje, o primeiro passo é começar a orar por esse projeto. E aí, coloca na sua agenda aí, no dia 16 e 17, é uma quarta-feira, é um dia que não tem programação na igreja, vou confirmar aqui agora que é data, eu sei que é 16, boa, obrigado, galera. Dia 16, é uma quarta-feira, às 19 horas, nós precisamos de pessoas para nos ajudar nesse projeto de evangelização. Então você que quer o crescimento da igreja, o amadurecimento da igreja, você que quer conhecer sobre a evangelização, na quarta-feira, dia 16, coloca na tua agenda, nós vamos reunir aqui um grupo, e esse grupo será o grupo de evangelização da igreja, capitaneado pelo presbítero Edson e pelo conselho, onde o presbítero Edson está dando palestra. Nós vamos começar a palestra, nós vamos estar orando primeiramente, inclusive a partir de hoje, SAF, toda a programação de vocês, lembrem desse projeto de evangelização da igreja. Nós vamos agora, começar agora, tirando um momento de oração agora, assim que eu terminar de falar. O primeiro projeto é orar, o segundo projeto é dar conhecimento, preparar esse grupo que vai estar aqui na quarta-feira, de 16 às 19 horas, e o terceiro plano é a prática, é ir à rua, onde nós vamos fazer evangelismo corpo a corpo, ir na casa das pessoas, visitar as pessoas, fazer culto na casa das pessoas, enfim. Então o primeiro passo é oração. Eu quero te convidar, em nome de Jesus, para você ficar de pé, se você puder. Eu quero convidar o presbítero Edson, que vai estar fazendo essa oração e já pedindo para que Deus envie obreiros. Nós precisamos de obreiro. Por isso, no dia 16, eu estarei aqui. Eu vou viajar no dia 17, mas no dia 16 eu estarei aqui, participando dessa programação, porque eu quero também ser um evangelista dessa igreja. Eu não sou somente pastor, eu também sou ovelha, e quem gera ovelha é ovelha. Então o Senhor tem colocado no meu coração que eu preciso também gerar ovelhas, evangelizar, falar do poder de Deus. Então no dia 16 eu estarei aqui, às 19 horas, ouvindo o que o Senhor tem para nos falar através do presbítero Edson. A gente primeiro vai orar, e depois nós vamos ter uma palestra, um curso, e aí sim, somente depois disso, nós vamos marcar uma data para irmos às ruas, às casas, evangelizar. O presbítero Edson esteja orando por gente. Só observar que não será um grupo, é toda a igreja. O grupo é de toda a igreja. Toda a igreja precisa abraçar, será apresentado à igreja. Até o dia 16 vamos falando sobre o assunto, e no dia 16 então apresentaremos com mais eficácia, mas é para toda a igreja, não é um grupo em si. Não, toda a igreja, tá bom? Todos serão úteis e todos serão. Você deve participar. Senhor Deus, sou grato por essa noite já, porque estamos louvando o teu santo nome, cultuando o teu nome, e contamos, Deus, que tu receba a nossa adoração, porque entendemos que tu és nosso Deus. E assim, ó Pai, a tua ordem é para que nós vamos às pessoas levar a tua palavra e chamar a glória de seu para essa igreja. E te peço, em nome do teu Espírito missionário, venha em seus corações, ó Pai, o desejo, a paixão, o amor pelas almas, e que essas pessoas se entreguem à evangelização. Amém. Toma cada um deles e outros que não estão presentes, esses serão também tocados pelo teu Santo Espírito. Amém. Para que juntos, ó Pai, possamos fazer a tua vontade, a tua ordem,
e assim, ó Pai, proclamar a Tua palavra. Obrigado por essa noite, obrigado por cada um presente, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, queridos, Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, versos 32 a 56. Os irmãos irão apenas acompanhar a leitura. Durante todo o mês de abril, nós estaremos pregando, todos os pregadores estarão pregando sobre morte e ressurreição de Cristo, a cruz de Cristo. O tema central será sempre esse, a cruz de Cristo, a morte e a ressurreição de Cristo, os efeitos da cruz, sempre nessa perspectiva, tá bom? E em maio, inclusive isso é um programa do conselho, tá? Em maio, toda a palavra vai ser voltada para a família. Mês da família, nós falaremos sobre família, mas em abril nós falaremos sobre a morte e a ressurreição de Cristo, a cruz de Cristo. Mateus capítulo 27, versículo 32 a 56 diz assim: Ao sair, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar de caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si suas vestes, tirando a sorte, e, assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram a escrita a sua acusação: Este Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destrói o santuário e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, esse mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel, desce da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6 até a hora 9 houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9 clamou Jesus em voz alta, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Ele clama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, bebendo-a em bebida de vinagre, colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E este véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fendeu-se as rochas. E abrindo-se os sepulcros, e muitos corpos santos dormiam, ressuscitaram e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando ao longe, eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Senhor, nós lemos a palavra, ela nos narra um fato histórico em que há uma dualidade, ao mesmo tempo em que é um fato triste, e que nos traz uma certa angústia, dor, é também um fato maravilhoso, que nos alegra, que nos impulsiona, porque é na cruz, ó Deus, que está a nossa vida, é na cruz que morremos, é na cruz que ressuscitamos, é na cruz que
A morte foi vencida, na cruz que o inferno foi vencido, é na cruz que Satanás foi derrotado, é na cruz que a cabeça de serpente foi pisada e esmagada. Por Deus, nós louvamos e te bendizemos porque Ele suportou tudo isso. Teu Filho, o Cristo, o Rei dos Reis, o nosso Senhor, o nosso Salvador, suportou a cruz no meu lugar, no nosso lugar. Ali na cruz, ó Deus, sobre Cristo está toda a minha podridão, todas as minhas concupiscências, toda a minha pecaminosidade, todo o meu fétido pecado, de toda a humanidade, caiu sobre Ele na cruz. Todo o peso do pecado, toda a vergonha do pecado, Ele tomou sobre Ele na cruz, no meu lugar, no nosso lugar. E é por isso que esse texto e esse fato histórico, ele tem essa dualidade, porque ele aponta para a tristeza da cruz, a dor de Cristo, mas ao mesmo tempo a vitória, a glória de Deus que morre no lugar das suas criaturas, o Criador morrendo no lugar da criatura. Obrigado, Deus. Louvado e exaltado seja o teu nome. Por isso, Deus, nos peço pelo dia da igreja, e que esse texto por si só já fale aos corações, nos edifique, mas que o teu Espírito Santo presente em nosso meio nessa noite, possa falar de uma maneira muito profunda e poderosa, e que haja edificação, e aquilo que lhe aprouver, passe no teu bem em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, queridos. Eu confesso que, enquanto preparava esse sermão, eu chorei algumas vezes. O mês de abril é um mês que nos leva a uma reflexão sobre a cruz de Cristo, né? E aí vale a pena ressaltar que nós cristãos não comemoramos a Páscoa. A Páscoa é uma festa judaica que comemora a Páscoa são os judeus, desde lá da saída do Egito. Nós cristãos e a igreja primitiva, ela comemorava a ressurreição de Cristo, e não a Páscoa. A Páscoa é uma festa para os judeus, não para nós cristãos gentios, né? Nós somos gentios. Por isso, todo esse mês de abril, no dia 20, se não estou enganado, que era o domingo de Páscoa, né? Nós não vamos comemorar a Páscoa, nós vamos comemorar a ressurreição de Cristo. Porque na ressurreição de Cristo está a minha ressurreição, a tua ressurreição. O texto que lemos, ele vai nos apresentar alguns fatos. E é interessante que Mateus, ele não é muito detalhista, ele faz um apanhado histórico de tudo que aconteceu, mas ele não dá alguns detalhes. É João que vai dar mais detalhes, é Lucas que vai dar alguns detalhes. Mateus, ele simplesmente narra o fato da crucificação, do que está acontecendo, de quem ajudou Cristo a carregar a cruz, e alguns acontecimentos, mas de uma maneira muito resumida. E é por isso que eu quero, nessa noite, destacar com vocês algumas coisas que são bem importantes em relação ao texto que nós lemos. Eu quero pedir que mantenha a sua Bíblia aberta, para que nós possamos, à luz do texto, meditar, conversar e falar sobre a cruz de Cristo. A primeira coisa que nós queremos destacar é que Jesus Cristo ele tinha sido preso, né, na noite anterior, maltratado, provavelmente ficou sem comer, sem beber, nas prisões romanas. Os romanos eles eram muito cruéis com os malfeitores, né? E o interessante é que, mesmo Jesus Cristo não cometendo pecado algum, assim como disse o próprio Pilatos, eu não vejo erro nenhum nesse homem, né? Mas se vocês querem, ok, crucifico, lavo as minhas mãos. Mas não foi achado crime em Jesus.
Mas mesmo assim, devido aos religiosos da época, aos políticos da época, né, e o próprio Império Romano, para pacificar a multidão, decidiram crucificar um homem inocente chamado Jesus Cristo. Só que ele foi crucificado num lugar onde os piores bandidos, assassinos e malfeitores sofriam, na verdade, era pena de morte. Em alguns países existe a pena de morte, né? E cada um tem o seu estilo. Roma, ele aprendeu com outros povos a pena de morte através da crucificação, onde as pessoas eram pregadas vivas e iam morrendo lentamente por asfixia ou os órgãos, devido ao sangue que ia se esvaindo, eles iam falindo e a pessoa morria lentamente e uma grande angústia e dor. E diz o texto que no versículo 32 Jesus Cristo está indo na Via Crucis, né, como nós conhecemos na história, e um certo homem chamado Simão é quem o ajuda. E eu quero trazer uma reflexão sobre. Teve um Simão chamado Pedro, que tinha feito uma promessa que não iria abandoná-lo jamais, que estaria com ele em todos os momentos. Mas o Simão que ajudou a carregar a cruz não era o Simão Pedro, era um Simão de Cirene, da cidade de Cirene, uma cidade africana. Um homem que tinha ido ali, ele era um judeu africano, que tinha ido ali para participar da festa que estava acontecendo na cidade. E é esse homem que ajuda a Cristo a carregar a sua cruz. É esse homem que, segundo a tradição, a família desse homem depois serve a Cristo. Ele é convertido, serve a Cristo, inclusive seus filhos e a sua esposa. O fato é que, aonde Cristo passa, seja em qualquer momento, há sempre o fruto da conversão e da mudança e da transformação de uma vida. Como eu disse, a crucificação era uma forma cruel, degradante de se punir, era uma pena de morte para os homens e as pessoas que eram consideradas os piores ladrões, assassinos e outros tipos de malfeitores. A maneira como Roma dizia para as pessoas: olha, não cometam crime, porque o teu fim será esse, era a crucificação. Apesar de nós sabermos que em Jesus Cristo não havia crime, ele é crucificado num lugar chamado caveira, né? Um lugar onde a presença da morte era constante, já pelo local que tinha um formato de uma caveira, e ali aconteciam as crucificações, e ali existiam já as cruzes e o sangue cheio da morte. Mas Jesus Cristo assume essa cruz, como eu disse na minha oração, por mim e por você. Ele assume essa condição de condenado, de malfeitor, por mim e por você. Naquele tempo, as pessoas que morriam na cruz, elas raramente eram sepultadas. Elas ficavam ali crucificadas, às vezes, durante dias, semanas, morriam, ali apodreciam, ali eram comidas pelas aves de rapinos, até que houvesse uma outra crucificação. Eles tiravam os corpos fétidos e jogavam no chão que havia em volta, próximo a Jerusalém, e lá apodreciam os corpos. Jesus Cristo foi sepultado, como conta bem a palavra de Deus. Querido, a verdade é que na cruz de Cristo nós vemos uma cena horrorosa, pesada,
Na cruz de Cristo, na crucificação de Cristo, nós vemos um quadro, um filme que passa na nossa cabeça que beira a filme de terror, é verdade, mas ao mesmo tempo é na cruz de Cristo que está a glória da igreja, porque éramos eu e você que merecíamos estar lá, e não ele, não o Cristo sendo crucificado, zombado, alguns riam, como diz o texto. Spurgeon vai dizer que zombaram dele como Salvador, quando disseram: salvou a outros e não salvam a si mesmo, não pode nem se salvar, que Salvador é você. Zombaram dele como rei, dizendo que ele era rei de Israel, e Jesus Cristo nunca quis ser um rei político para Israel, ele vem para reinar num reino espiritual. O primeiro diz: o meu reino não é deste mundo. Só que a mensagem de Cristo não foi entendida, como não é até hoje. Isso nos faz lembrar e entender o seguinte: a mensagem de Cristo só é entendida para aqueles a quem Deus deu entendimento através do seu Espírito Santo. Zombaram dele até da sua crença no Pai, quando disseram: confiou em Deus, pois venha livrá-lo, pede teu Pai para te livrar agora. Zombaram dele como filho de Deus, não és filho de Deus, desce-te daí. Zombaram dele quando crucificaram entre dois ladrões. É interessante um fato sobre os ladrões, que no texto, quando diziam que esses dois homens eram ladrões, o termo grego aqui não é clepto, da onde vem a palavra cleptomaníaco, que são aquelas pessoas que têm o vício de roubar. A palavra grega aqui é lestes, da onde eles eram salteadores, eles eram ladrões, eles roubavam, esse mesmo termo é usado para Barrabás, lá em João capítulo 18, 40. Apesar de Barrabás, alguns dizem na história que ele era um agitador político, né? Mas o termo grego aqui para lester, eles não eram simples ladrões, eles eram malfeitores, salteadores, aqueles que roubavam as pessoas nas estradas, tirando de Roma o título de dominador, de cidade segura, onde o Império Romano estava. Ou seja, eles desafiavam o Império Romano e Roma olha para eles e os vê como grandes malfeitores inimigos. E Jesus Cristo é colocado entre esses dois homens, como se Jesus Cristo também fosse um inimigo público, número 1 de Roma. Como na verdade Jesus em nenhum momento fez nada para diminuir Roma, ou até mesmo os religiosos da época. Ele não estava preocupado com a política, com o reino deste mundo. Zombaram dele quando pregaram numa cruz e o mataram. Zombaram dele quando escreveram sobre a sua acusação de Jesus Cristo, rei dos judeus. Outra coisa importante que nós precisamos ressaltar nesse texto é que tem crentes que acham que Satanás queria que Jesus Cristo fosse crucificado, né? Quando na verdade, desde o início, mesmo antes dele nascer, já havia um projeto do inferno para que Jesus Cristo não viesse a esse mundo e não fosse crucificado, porque na crucificação Satanás é derrotado. E no deserto ele tenta tirar Jesus Cristo, né? Tentando, não consegue. Depois ele tenta com Pedro, não consegue. E é na cruz a última cartada de Satanás para tentar tirar Jesus Cristo de um projeto salvífico. É exatamente na cruz, versículo 40. Ó, tu que destrói o santuário em 3 dias, tu reedifica.
salva-te a ti mesmo. Aqui Satanás usa a multidão para mexer com Jesus Cristo, com a mentalidade. Ele na cruz, cheio de dor, em angústia, sofrendo, tendo todo o poder do mundo, poderia sair dali tranquilamente. E Satanás mexe com a mentalidade dele, com a dor dele, para que ele saísse da cruz e não cumprisse aquilo que estava proposto desde a fundação do mundo. É na cruz que Satanás também tenta a sua última cartada para tirar de nós a salvação. É na cruz, quando Satanás tenta tirar Jesus Cristo da cruz, quando Satanás tenta não permitir ou não querer que ele vá à cruz, quando o plano de Satanás é que Jesus Cristo não fosse crucificado, na verdade, Satanás está armando um projeto contra mim, contra você, porque é na cruz que nós alcançamos a nossa salvação, é na cruz que está a nossa vitória, é na morte de Cristo na cruz que nós alcançamos paz, é na morte de Cristo na cruz que a nossa vida com Deus é restaurada, o nosso link, a nossa paz, a nossa amizade com Deus é restaurada em Cristo Jesus, exatamente na cruz. Quando Satanás tenta impedir Jesus Cristo de morrer na cruz, ele não está preocupado só com Jesus, ele está querendo destruir a mim e a você também. Por isso que a morte de Jesus na cruz é um projeto de vitória nosso, da igreja, e hoje, e pelos séculos dos séculos, Satanás é frustrado, porque Jesus Cristo, desde o início, sabe o seu projeto. Satanás sabe que, desde o início, ele tenta destruir, mas Jesus Cristo está convicto daquilo que Deus o enviou, e ele em nenhum momento pensa em descer da cruz, em vencer a cruz, no sentido de abandoná-la. Pelo contrário, ele encara por mim e por você. Outra coisa interessante é que a penúltima praga do Egito, antes da morte do cordeiro pascal, foram 3 dias de trevas. Antes de Jesus, o nosso cordeiro pascal, ser imolado, aconteceu 3 horas de trevas. No nascimento de Jesus Cristo, houve luz à meia-noite. Na morte de Jesus Cristo, houve trevas ao meio-dia. Jesus Cristo fica crucificado durante 6 horas. A sua crucificação começa às 6 da manhã. Às 9 acontece a sua morte. E ao meio-dia, até o meio-dia fica escuro e acontece o terremoto. Queridos, até mesmo na morte de Cristo, naquele momento, houve ressurreição. Diz o texto que muitos santos ressuscitaram e voltaram, andaram por Jerusalém. É na morte de Cristo que o inferno é abalado. Jesus Cristo havia sido desamparado pelo povo, pelos discípulos, mas na cruz de Cristo ele está desamparado pelo Pai. E durante algum tempo eu ficava me perguntando sobre isso. Quando ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? É na cruz de Cristo que está toda a podridão da raça humana. A sua maior podridão, o seu maior pecado está na cruz de Cristo, está na cruz em Cristo. E naquele momento, o Pai, na sua santidade, não pode contemplar a podridão. E é por isso que o Pai o abandona, ele se torna pequeno, solitário, frágil. O reverendo Paulo Júnior fala muito bem sobre isso num vídeo, e também o reverendo Augusto Nicodemos, ou melhor, o Hernando Dias Lopes, sobre essa passagem, onde eles falam que nesse momento, toda a podridão da igreja de Deus estava sobre Cristo Jesus. E é por isso que ele se sente desamparado, porque Deus não pode contemplar o pecado. E naquele momento, é Cristo suportando todo o peso, toda a podridão da sua igreja. E interessante é que Jesus Cristo suporta bem a cruz.
sua maior dor não foram os pregos. A sua maior dor não foi a coroa de espinho. A sua maior dor não foi a lança que ultrapassou, ou as palavras malditas que foram ditas, direcionadas a ele, mas a sua maior dor foi exatamente a solidão, a ausência do Pai. Naquele momento, alguns teólogos defendem que Jesus Cristo, ao morrer, vai até o inferno, porque o inferno é exatamente isso: é a solidão, é a ausência de Deus, é a dor, é as trevas. Mas eu preciso ressaltar que até mesmo do inferno ele é Senhor. Eu preciso ressaltar que até mesmo da morte ele é Senhor. E a morte está sobre o seu domínio. Ele manipula a morte. Segundo a profecia que já havia sido dita há séculos atrás, é que ele ficaria 3 dias, sim, que ele morreria, mas que ele ressuscitaria. Ou seja, a cruz de Cristo, na verdade, é a confirmação da palavra de Deus desde a Gênesis, de que a serpente seria esmagada. E é profetizado o nascimento de Cristo, é profetizado a sua morte, é profetizado a sua ressurreição, é profetizado, é confirmado a palavra de Deus. Ou seja, a morte não é uma vergonha, a morte de Cristo na cruz não é uma vergonha, pelo contrário, é uma vitória, porque é o cumprimento da sua palavra. Alguns costumam dizer que a morte de Cristo na cruz é uma vergonha para um Deus, mas não. Já estava tudo programado e aconteceu exatamente como ele quis. Durante 6 horas que Jesus crucificou na cruz, ele disse algumas palavras. 3 delas foram em relação às pessoas. A palavra de perdão: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Uma palavra de salvação. Ele disse para o bandido, um daqueles malfeitores: 2 vezes verás comigo no paraíso. Uma palavra de afeição: mulher, eis aí teu filho, eis aí tua mãe. Uma palavra foi em relação a Deus: Deus meu, por que me desamparaste? E 3 palavras foram relacionadas a si mesmo: uma palavra de agonia, tenho sede. Uma palavra de vitória: está consumado. Interessante que Mateus não narra essa palavra tetelestai, está consumado. Mateus narra o brado, mas João vai narrar o brado. E esse brado era exatamente esse: tetelestai, está consumado, ou seja, foi pago, foi feito a vontade de Deus, eu concluí a vontade de Deus. Essa palavra tetelestai era uma palavra usada no direito da época, quando um escravo era comprado e pago, ou quando você comprava fiado e terminava de pagar, alguém te dava um recibo escrito tetelestai. Quando você comprava uma terra e pagava, alguém te dava um recibo e dizia tetelestai, está consumado, terminou, não há mais dívida. Na cruz de Cristo a nossa dívida é paga. Na cruz em que Cristo morre, como ele diz, está consumado, está ali dito e feito, e nós somos comprados e pagos pelo sangue do Cordeiro. Esse é um brado de triunfo. Só para pensar que você foi comprado por um preço de sangue. Deu para pensar que alguém olhou para você da maneira que você é ou era. A Bíblia diz que ele nos amou quando nós éramos ainda inimigos, ou seja, nem éramos salvos ainda. Agora somos amigos de Deus por parte de Cristo Jesus. Só para pensar que alguém te amou do jeito que você é, mesmo com toda a sua fraqueza, com todos os seus pecados. Ele morreu na cruz por você exatamente do jeito que você é, sem te cobrar nada, sem te pedir nada em troca. Ele te salvou. Ele morreu na cruz no teu lugar e no meu lugar. Queridos, na morte de Cristo, o véu do santuário se rasga, versículo 51. Antigamente somente os judeus poderiam entrar no santo dos santos, na parte do santo,
Os gentios tinham que ficar para lá de fora, nos pátios, nos átrios. Mas quando Jesus Cristo morre, o véu se rasga do alto a baixo, ou seja, é-nos dado o privilégio de entrar no Santo dos Santos, e o Santo dos Santos é o próprio Cristo, o Santo dos Santos é a presença de Deus. Hoje temos a presença de Cristo em nosso meio, hoje aqui nessa noite, Ele se faz presente aqui, sendo nós gentios, ou seja, um povo que não era povo de Deus, mas que através de Cristo Jesus somos feitos povo de Deus, somos filhos de Deus. Hoje temos direito ao Santo dos Santos pela morte de Cristo, pelo novo e vivo caminho dos Hebreus. O caminho é Ele mesmo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Ele que é o caminho, como diz lá em João 14, versículo 6. É na cruz que o judaísmo tem o seu fim, no sentido de desembocar no cristianismo, porque no judaísmo Jesus Cristo nem é Deus. É na cruz que surge o cristianismo, os seguidores de Cristo, os pequenos Cristo, do qual nós fazemos parte. E diz o texto que quando Jesus Cristo morre, há um terremoto, uma escuridão, abala o cisne, as rochas se abrem, o sepulcro se abre, e corpos dos santos são ressuscitados, ou seja, a morte dele traz vida, a morte de Cristo gera vida, a morte dele na cruz tem que gerar vida em nós, e gerou vida em nós, e tem que continuar gerando todos os dias. Vida no sentido de amadurecimento, de aperfeiçoamento, de santidade. Que esse é um mês para nós refletimos sobre a nossa vida cristã, sobre o nosso cristianismo. Esse é um mês, mais do que os outros, para nós refletirmos se realmente somos servos, homens e mulheres de lavados pelo sangue do Cordeiro. Não que não tenhamos que refletir isso todos os dias, mas no mês de abril, já que comemoramos a ressurreição de Cristo, é para começarmos a refletir sobre o Cristo que ressuscitou em nós, e fez de nós pessoas que antes eram perdidas e iam para o inferno, moradores do céu. A vida e a morte de Cristo trouxe diferença, trouxe transformação. E essa transformação e essa diferença precisa também estar presente nas nossas vidas. E venhamos a viver a vontade e a verdade para a glória de Cristo Jesus. Que esse Cristo que morreu e ressuscitou nos impulsione, nos fortaleça, nos direcione a uma vida em que o nome dele é exaltado e glorificado. Que o Espírito Santo de Deus fale poderosamente que eu falar aos vossos corações em nome de Jesus. Amém, irmãos. Nós vamos orar, encerrando o culto dessa noite. Quero convidar para ficar de pé, se você puder. Senhor, muito obrigado, Deus, porque tu enviaste Jesus para morrer na cruz por mim, por nós. Ela na cruz, Deus, que está a minha vitória. Ela na cruz também que está a minha vergonha, o meu pecado, na pessoa de Cristo Jesus. Quando eu olho para Cristo sendo crucificado, na verdade eu estou olhando para mim mesmo, porque lá também eu estou sendo crucificado. Mas quando Ele ressuscita, eu também me vejo e ressuscito com Ele, por uma vida nova em Cristo Jesus. Por isso, Deus nos ajude a viver uma vida de santidade que agrada a Ti, faça a Tua vontade, um bom testemunho, com vida santa, com amor ao próximo, e que nós, igreja, possamos proclamar incessantemente esse Cristo que morreu na cruz, ressuscitou e voltará para buscar a sua igreja. Quero, Deus, pedir a Tua bênção sobre cada um que veio nessa noite, não poupou esforço, não teve medo da chuva, do frio. Mas quero lembrar também dos que não estão aqui, os que estão enfermos, os fracos na fé,
Quero entregar tudo em tuas mãos, ó Deus. Nos dê uma semana de paz. Possamos voltar a estudar terça-feira para buscar a tua face na oração, quinta-feira para estudar a tua palavra, sábado pela manhã para trabalhar, para orar. E, ó Deus, tenha sempre nós a vontade de viver na tua presença e falar da tua glória. Que haja em nós, ó Deus, um espírito missionário. Que haja em nós um desejo de te servir. O teu Espírito Santo é missionário, tanto que nos alcançou. Nós possamos ser guiados por esse Espírito que é missionário e vermos isso para a tua glória. Leva-nos em paz aos nossos lares, dê uma noite de paz, dê uma semana de paz. Era só que te fazemos em nome de Jesus. Amém. E que graça e paz, o amor de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus seja derramado nas vossas vidas, preenchendo as vossas vidas, nos aquecendo, nos fortalecendo, vos livrando de todo o mal. Que o Deus Todo-Poderoso vos guarde e que o Espírito que é santo vos santifique. Que isso tenha a tua vida e na igreja de Deus para toda a face da terra, hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe, queridos. Fiquem em paz, uma boa semana. Deus abençoe. Em nome de Jesus.